Machado de Araújo, ele é coordenador da Renovil, como a professora Magdalena já falava, que é a Rede Nordeste de Biotecnologia. E aí eu vou começar apresentando ele pelas partes mais importantes, né? Ele foi meu orientador, então eu acho que eu trabalho com ele desde 2007, e ainda hoje a gente tenta manter e alinhar as parcerias, mesmo à distância. E o professor Demetrios, eu acho que ele é também um entusiasta da biotecnologia aqui no Nordeste e na Paraíba, né? Eu lembro ainda na época da graduação de tantos esforços que eu vi exercendo para tentar trazer e implantar a Renovil, um dos polos da Renovil na UFPB, né? E aí o professor Demetrios tem um currículo muito vasto, mas em uma breve apresentação, ele é graduado em farmácia, mestre em bioquímica e imunologia e doutor em bioquímica e imunologia também pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem estágio de pós-doutorado na Inglaterra, atualmente é professor titular do Departamento de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba, membro eleito do Conselho Universitário de 2013 e 2015, e atualmente é o coordenador do doutorado em Biotecnologia, UFPB, da Renovil, com o conceito CAPS 6, e vai falar hoje aqui para a gente um pouco sobre a importância da biotecnologia da Paraíba e sobre a importância da Renovil no nosso estado. Bem-vindo, professor, e sinta-se à vontade. Ok, muito obrigado, Bruna. Mais uma vez agradeço a todos aí da comissão deste evento importante, né? A biotecnologia tem, quanto mais ser falada, melhor, né? Ainda muitas pessoas, né, até mesmo na academia, ainda não tem uma noção, pelo menos algumas que eu percebo, da importância da interdisciplinaridade que é a biotecnologia e como uma forma assim extremamente salutar, dinâmica e eficiente de propor soluções, não só soluções à questão acadêmica, mas soluções para o nosso ordinário, né, no nosso dia a dia, né, ou seja, oferecer produtos e processos à população de forma, assim, de qualidade, com eficiência, né, e então, todas essas questões, a biotecnologia, ela permeia na nossa vida, e daí essa importância, né, e o grande que eu acho, a grande legado, ou então o pensar, o agir, o continuar numa biotecnologia é ser dessa forma, né? É conversar com todos, é ser multidisciplinar, né? Porque uma biotecnologia olhando para o seu umbigo ou simplesmente para o que você tem assim, de atuação científica é muito pouco, né? Então, ou seja, não é uma biotecnologia, ou se for, ela certamente é manca. Então, porque o cerne de uma biotecnologia é essa interdisciplinaridade, né? Então, são biotecnologistas, biólogos, né? Farmacêuticos, médicos, agrônomos, matemáticos, estatísticos, tudo isso compõe a biotecnologia. E nesse aspecto eu acho isso fascinante, né? Então a biotecnologia, ela só existe porque existe o diálogo. Não, ela, de novo, ela deixa de ser biotecnologia. Bom, sem mais delongas, eu vou colocar aqui a apresentação. Todos aí já estão vendo a apresentação? Já estamos, sim. Então, eis aí. Quanto tempo eu tenho? Por favor, Bruno. Porque às vezes eu falo demais, não é não? Até 13 horas, incluindo perguntas. Ah, tá. Então tá bom. Então vou tentar aqui me policiar com 50 minutos, né? Bom, se for menos, melhor, né? Mas eu vou me policiar dessa forma. Então,
Então, esse aí um título que eu propus para este evento de vocês, né, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Renorbio. A Renorbio é a Rede Nordeste de Biotecnologia, né? Então, esse programa de pós-graduação, quanto à sua origem, é um programa ousado, e daí eu colocar, ainda continua nesse diapasão de ousadia, perspectivas e olhar para o futuro, é sempre muito importante, né? Bom, então, só para iniciar, para vocês terem uma ideia dessa imensa rede de biotecnologia do Nordeste e do Brasil, né, por que não dizer, é claro. Então, tem esse aspecto aqui já nesse primeiro slide, né? Nós temos uma coordenação geral, né? Então, está aqui o e-mail da coordenação geral. Mas temos também as nucleadoras, né? Essas nucleadoras, elas são hoje na rede, são 13 nucleadoras. Nucleadoras também pode se ler como diplomadoras, né? Então, a nossa aqui é a nucleadora UFPB, temos aqui o e-mail da coordenação, né, e o e-mail da secretaria, né? A nossa, como já foi anunciado, né, com muita satisfação, né, nós conquistamos o nível 6, que já é nível de excelência, né? Como vocês sabem, a CAPES, ela conceitua do 1 ao 7, sendo que a partir do conceito 3, para mestrado, que já pode iniciar, né? Já é recomendado pela CAPES. E um doutorado tem que ter pelo menos um nível 4, né? Vocês vão ver daqui a pouco como que conceito a gente começou, né? E a nossa labuta até a gente chegar a esse conceito 6, né? Que já é de excelência, o 6 e o 7 já é um conceito de excelência. Qual a diferença? A diferença é uma internacionalização maior, e nesse aspecto, aí a gente chega ao nível 7. Bom, aqui tem esse íconezinho, que foi a comemoração dos 15 anos da rede, mas, na verdade, hoje nós temos 18 anos, né? Já somos de maior. A rede começou em agosto de 2006, então já somos de maior, né? Muito bem. E nessa questão, então, só para também a gente deixar claro, né, toda essa nossa trajetória, né, e também nosso reconhecimento acerca desses coordenadores. Porque, veja, administrar uma rede assim extensa, não só territorialmente falando, mas assim também em termos de pessoal envolvido, docentes, discentes, secretários, não é uma coisa simples. Então, mas isso tudo fica mais elencado junto aos coordenadores gerais. Agora, é bom lembrar que o coordenador geral não significa que é nucleadora. Não, o coordenador geral é para gerenciar todas as nucleadoras. Então, onde está a coordenação geral, também tem a nucleadora. Então, nesse aspecto, onde tem a coordenação geral, existem 2 coordenadores na instituição. Ou seja, a coordenação geral e a coordenação da nucleadora, que são coisas distintas, né? Então, eu estou colocando essas coisas porque é um modelo, assim, diferente do que a gente costuma ver nas pós-graduações, né? E um outro aspecto importante é a questão de as coordenações elas serem itinerantes, ou seja, a cada período uma coordenação geral ela passa para uma nova coordenação geral, né? E nesse aspecto, até o final da minha apresentação, eu vou mostrar para vocês como é que estamos em relação à questão da nova coordenação geral. Mas a gente começou em 2006, né?
Então, essa gestão que foi na Universidade Estadual do Ceará, a UES, né, ela foi até 2012, foi um momento muito interessante de implantação da rede, estruturação, né, em termos práticos da rede, né? Então, foi um momento muito rico e muito laborioso também, né? Antes de acontecer assim acreditação pela CAPES, e a gente começou com o conceito 5. Então, a nossa rede já começou com o conceito 5. Então, essa acreditação pela CAPES e toda a questão, inclusive, de integração à internet, aos laboratórios, tudo isso, né, nesse mandato, até 2012, foi extremamente importante e muito bem trabalhado, né? Então, após 2012, o colegiado geral se reuniu, né, e elencou uma nova coordenação geral, né? Quem é a coordenação? Quais os membros da coordenação geral? São os coordenadores das nucleadoras, o coordenador geral, o vice-coordenador geral, né, e membros das áreas de pesquisa da rede, né? Que daqui a pouco eu falo para vocês. São 4 áreas. E além também do representante discente, né? A gente tem essa noção clara que o corpo discente deve participar, né? Afinal de contas, são os discentes que arregaçam as mangas, põem a mão na massa para efetivamente ter seu trabalho de tese, né, desenvolvido. Então, a gente gosta muito e quer muito ouvir os discentes. Então, os discentes têm assento também no colegiado geral. Bom, então, em 2012, a coordenação geral foi para a Universidade Federal Rural de Pernambuco e ficou até 2017. Né? Então, esse período foi interessante porque a gente já começou a implementar editais específicos para a biotecnologia, né? É bom lembrar que, nessa época, o Brasil ainda estava sem entender exatamente o que é uma biotecnologia, o que é biotecnologia moderna, vamos chamar assim, como a gente entende hoje, né? Até hoje, as pessoas, às vezes, confundem biotecnologia, né? Mas, então, neste momento, e mesmo as agências de financiamento, elas também ainda não tinham, assim, um conceito bom, um edital específico só para biotecnologia, então ainda tinha uma discussão nesse nível. Efetivamente, nós labutamos, né, todos juntos, com a coordenação geral, e efetivamente houve vários editais específicos para a biotecnologia, não exatamente para a rede, né, Nordeste Biotecnologia, mas para todos que assim quiserem pensar em biotecnologia. Né? Esses editais foram editais CNPq, né, editais CAPES, versando em biotecnologia. E isso a gente sedimentou essa discussão. Então, foi muito importante essa coordenação geral na Rural de Pernambuco. Aí, estivemos até 2021, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e aí com pensar na internacionalização. A gente precisava ampliar a internacionalização para ter o conceito 6. Observe que, durante toda essa linha de tempo, desde o início até 2017, a gente tinha o conceito 5, né? E sempre a gente labutando para o conceito 6. E conquistamos isso a partir da gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então, a gente ampliou a internacionalização e, definitivamente, a CAPES nos conceituou nesse nível 6. Né? E também
a partir de então, a gente começou também a incentivar a questão do empreendedorismo, porque biotecnologia, como vocês sabem, ela é empreendedora, é um cerne, né, muito forte da biotecnologia. Uma biotecnologia que não empreenda, que não inove, de novo, é uma biotecnologia manca, né? Então, a gente está também incentivando, e continuamos incentivando, essa questão do empreendedorismo. E na gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, isso foi uma tônica muito importante, né? Então, é só para vocês terem uma ideia, o curso de pós-graduação que mais tem registro de patente é o nosso, né? E o segundo lugar bem distante do número de registros de patentes que tem a nossa rede. Enfim, e agora, qual é a coordenação? A coordenação geral está na Universidade Federal de Alagoas. Então, aí a gente está já com essa outra vertente, que é continuar a ênfase, principalmente incentivando os discentes a serem empreendedores. Nosso curso é um curso acadêmico, né? Ele só tem nível de doutorado, não tem mestrado. Mas quem não tem mestrado não necessariamente está alijado de fazer a seleção para o doutorado. Não, pode fazer mesmo sem mestrado. Agora, tem critérios, né? Posteriormente, eu posso explicar melhor para vocês. Então, o que é que nós temos hoje que está durante essa gestão da Universidade Federal de Alagoas, temos justamente esse incentivo à implementação empreendedora do discente, principalmente. Os docentes também são motivados a fazê-lo, mas o nosso foco são os discentes. Porque é claro que a gente deseja publicações, mas a gente deseja também que os discentes possam se reunirem, pode ser entre eles, pode ser com seus professores, docentes, e, por exemplo, abrirem uma empresa, uma startup, que seja, né? Então, isso tem sido o diapasão dessa gestão na Universidade Federal de Alagoas. Tá? Muito bem. E aí, tem essa interrogaçãozinha aqui, será que a gente chega ao 7? Estamos batalhando para isso. Muito bem. Bom, e aí, mais uma vez, eis os coordenadores, né, o professor José Nunes, né, da Estadual do Ceará, né, a professora Madalena, a gestão Rural de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela contou com 2 coordenadores geral. A professora Madalena teve um período que ela foi convidada a ser pró-reitora de pesquisa da Rural de Pernambuco, aí assumiu a professora Áurea, né, e finalizou com a professora Áurea, passando para a professora Lucimara, da Federal do Rio Grande do Norte. A professora Lucimara, hoje, ela está no CA da CAPES de Biotecnologia, né? Então, ela conhece muito bem a biotecnologia e nos conhece perfeitamente. Ela é docente, ela continua docente permanente da nossa rede. Então, a professora Lucimara passou posteriormente para a atual gestão, que é a professora Marília Goulart, na Universidade Federal de Alagoas. Bom, mas o que motivou a criação de uma pós-graduação nesse aspecto, dessa forma, né? Então, antes mesmo de 2006, poucos anos antes de 2006, já existia uma discussão, uma efervescência trocadas por e-mails entre os pesquisadores nordestinos acerca de biotecnologia. O que acha que é biotecnologia? Foi passado uma mala direta, né, de e-mail para alguns pesquisadores. E eles foram dizendo, alguns não respondiam, outros respondiam, enfim, e foi se aglutinando e foi visto, afinal de contas, que sim, o Nordeste tem toda a capacidade de ter um curso de pós-graduação de excelência.
E aí a ideia foi já começar só em nível de doutorado. Por quê? Porque isso, quer seja em pesquisas feitas pela ONU ou qualquer outra entidade acadêmica, e até mesmo entidades privadas, né, elas apontam que quanto maior a qualidade de vida daquela população, daquele país, daquela região, é maior o índice, o número de pessoal altamente qualificado, de doutores. Então, essa foi a ideia. Então, vamos ter um curso só com doutorado, para que a gente possa fomentar o desenvolvimento do Nordeste a partir do mais importante, as pessoas. Não são máquinas que desenvolvem qualquer que sejam as coisas, mas as pessoas que desenvolveram as máquinas, né? Então, nesse aspecto é que começou essa ideia, se inflamando essa ideia, de fazer um curso de pós-graduação só em nível de doutorado, né? E de qualidade, de excelência, né? Que a gente conseguiu esse nível de excelência, segundo a CAPES, a partir do conceito 6, né? Então, veja, é isso aqui. A ideia foi um núcleo virtual de excelência em biotecnologia na região Nordeste. Nessa discussão, eis que também participou das discussões da criação da rede o Estado do Espírito Santo, né? Um dos motivos é que na antiga Sudene, não sei se alguns lembram da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a sede no Recife, ou era, não sei se hoje em dia está ativa a Sudene. Então, o Espírito Santo fazia parte da Sudene. Né? Então, esse foi um dos motivos que o Espírito Santo também integrou e ainda integra a rede. Então, mas sempre com esse enfoque de excelência, de caráter multi, trans e interdisciplinar, como eu já falei no início dos senhores. E aí, é claro, que um enfoque de densidade, de solidez, né? Representatividade, sim, políticas públicas em nível de biotecnologia, sim, a rede pode ser chamada, a rede pode opinar, temos toda a capacidade para isso, não só para o Nordeste, mas para todo o país, uma vez que a biotecnologia é uma área estratégica do Estado brasileiro, né? Então, um aspecto de inovação, avanço na ciência, sim, também somos um curso acadêmico, né? Inserção social e econômica, compromisso com isso, e a devolutória, a melhor possível para a comunidade, para a população, né? Então, portanto, tudo isso enquadra nesse objetivo geral de formar pessoal altamente qualificado, doutores por excelência, né? E aí, como eu falei para vocês, inclusive cada um são os representantes também no colegiado nessas áreas de concentração, né? Recursos naturais, e aqui, bom, eu não vou ler para vocês, mas aqui dá para vocês perceberem as várias linhas de pesquisa na área de concentração de recursos naturais, né, estudos de agentes etiológicos e alvos terapêuticos, doenças negligenciáveis, tudo também está aqui nessa área, né, de recursos naturais. Temos também a área agropecuária, né, reprodução animal, conservação de esperma, células-tronco, melhoramento genético, vegetal e animal. É uma área muito interessante também na nossa rede. Me confundir, não sei se eu confundir com vocês, mas a saúde, ela que versa sobre essa questão de células-tronco, né? Mas, sim, não é uma questão absolutamente limitada, não, porque a biotecnologia é dinâmica, então tem alguns colegas da área de recursos naturais que tramitam na saúde e vice-versa, sabe? Mas isso aí é a organização das áreas de concentrações do programa, né?
E temos também a área de concentração indústria, ou industrial, né? Com melhoramento de biomassa, né? Tem uma vertente muito interessante, essa questão de produção de probióticos, de biopolímeros, né? Enfim, de enzimas, né? Algumas dessas enzimas termoestáveis. Então, é uma área também muito interessante, a área industrial, né? Então, são essas as áreas que norteiam todas as atividades da nossa rede, do nosso programa. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né, dessa grande dimensão que é a Renorbio, os 9 estados nordestinos e mais o estado do Espírito Santo, né? E na vertente empreendedorista, a gente já tem mais do que 30 empresas já criadas. E aqui tem alguns exemplos de algumas delas, criadas por docentes, discentes ou ambos na rede, que continuam ativas. Algumas, bom, como a questão é o mercado que rege, algumas não são 100% que se mantém, né? Isso serve para qualquer atividade humana quando entra na questão de mercado, mas a maioria continua ativa. E aqui tem alguns exemplos, alguns ícones de algumas dessas empresas que foram criadas, tá? Bom, o que é essa rede? Bom, aqui vocês veem os números. Atualmente, isso aí é muito dinâmico, né? Mas atualmente é em torno de 171 docentes permanentes, 39 docentes colaboradores, secretários, 15 secretários, né? Isso só a questão administrativa e de docência, né? Bom, e aqui é um dado importante, interessante do nosso programa, é que desses colaboradores, 68% são colaboradores que têm bolsa de produtividade do CNPq, né? Bom, deixa eu ver se eu vou voltar aqui um pouquinho. Isso aí. Isso aqui são dados de 2023, tá certo? E aí, só para vocês terem uma ideia, mais de 2.000, porque está contando, isso é contado, isso é diário quase, né? Mais de 1.200 patentes já registradas, mais de 14.000 artigos científicos, isso é dados até o ano passado, tá certo? Mais de 14.000 artigos científicos publicados. Como eu digo a vocês, nossa vertente é também acadêmica, né? Temos também esse olhar. E o mais importante não é só o registro da patente, porque, como vocês sabem, o registro de patente é só uma intenção de negócio. Não é uma patente propriamente dita, não é isso? Então, quando a patente é negociada, ela é concedida, aí sim, aí a gente tem a expressão da palavra patente, né? Então, muito nos interessa as patentes concedidas. E, na nossa rede, algumas já foram concedidas, né? Então, aqui vocês veem que tivemos, em 2021, né, e totalizando aqui 93 patentes concedidas, e aqui tem também um cronograma dessas patentes. Em 2023, até o momento de coleta do dado, tinha poucas patentes concedidas, né? Mas o fato importante é que a gente tem essa vertente e a gente tem todo o interesse que a patente não seja só simplesmente para registrar no currículo, mas que ela seja negociada, porque esse é o intento de toda patente, né? Não é só para registro de currículo, porque senão não é patente, né? É só a intenção de ser patente, não é isso? E aí é só um exemplo de o que, né, o melhor dos mundos, né? Nosso objetivo é a tal carta patente, né? Aí sim temos uma patente. E os discentes, os estudantes, quantos são? Bom,
Hoje nós temos, como eu estou dizendo, isso é muito dinâmico, pode ser um pouco mais, um pouco menos, 530 discentes. Então, somem isso, mais os docentes, mais os secretários, você vê que realmente é muita gente boa junto, não é não? Então, temos aqui mais de 1.400 teses defendidas, isso é dado de 2023, tá certo? E o mais importante para nós, a gente quer aumentar esse percentual, na verdade, a gente considera que já é bom, mas a gente quer mais, né? É que 94% dos egressos nossos estão no mercado. Leia esse mercado não só em questão de empresas, que, na verdade, são poucos os que estão em empresas, né? A maioria está no meio acadêmico, o que é muito interessante também, né? Então, o fato é que 94% dos egressos estão em pleno trabalho, né? Formal. Isso é interessantíssimo, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês, foi um evento que aconteceu, vai fazer um ano, aconteceu em dezembro do ano passado, no início de dezembro, um encontro, a Renorbio, a cada 2 anos, promove um encontro, né? E esse encontro último foi em Maceió, né? O lugar onde está localizada a coordenação geral atualmente. Então, temos aqui algumas pessoas, foi no último dia do evento, aqui a foto geral, oficial do evento, né? Eu estou aqui, eu botei essa estrelinha aqui só para mostrar que eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. E aqui tem alguns estudantes nossos, aqui o Biratã, que eu consigo identificar, a Adriele, um estudante nosso do laboratório, o André, por aqui também. Enfim, foi um evento muito interessante, com interação com empresas, né? Foi legal. É só para mostrar para vocês que também a gente tem e estimula também a integração no aspecto não só teórico, mas também fisicamente, de troca de ideias, né? E de discussões boas, científicas, de inovação. Isso tudo a gente, nesse evento, é claro que tem outros eventos de tecnologia que isso acontece, mas a própria rede, ela tem, a cada 2 anos, esse evento para que a gente possa discutir nós mesmos, né? E também trocar ideias. Aí, colocando um pouco mais, afunilando um pouco mais sobre a questão da nossa peculiaridade, e como eu falei para vocês, né? Nós temos uma coordenação geral, né? Mas temos as nossas individualidades. Cada nucleadora tem sua individualidade. E isso é absolutamente preservado. Então, é por isso que está dizendo aqui, ó, temos a resolução geral da Renorbio, né, que ela tem que estar adequada à resolução nossa na UFPB, a 79/2013, é a resolução geral da UFPB, né, que também tem que estar bem relacionada com a resolução do nosso programa dentro da UFPB, que é a resolução 52/2016. Essa perspectiva de uma nova resolução em 2016 ser atualizada, ela é grande, porque, inclusive, recentemente a UFPB aprovou uma resolução da pós-graduação da UFPB. Então, a gente vai ter, daqui no futuro próximo, se debruçar na atualização da nossa resolução 52/2016. Bom, então, essa peculiaridade nossa, ela está aqui, na resolução geral da pós-graduação da UFPB, também na resolução nossa, da Renorbio UFPB, a 52/2016. Nessa resolução, tanto na resolução geral como na resolução institucional, a gente tem instituições associadas. A gente tem como associada hoje aqui a UEPB,
temos alguns colegas, né, que são docentes permanentes da UFPB, na nossa nucleadora UFPB, e também temos a Embrapa Algodão, também uma instituição associada. E aí eu coloquei aqui, né, que, na verdade, para mim seria muito interessante, né, a gente pode até começar uma discussão, né, estão disponíveis para discutir com vocês da UFCG, né? Seria muito interessante, né, se essa instituição tão renomada, né, nossa co-irmã, ela também integrasse aqui a nossa nucleadora. E assim, e uma vez crescendo, né, o núcleo, vamos chamar assim, o núcleo UFCG dentro da nucleadora UFPB pode se tornar uma nova nucleadora, a UFCG, né? Isso pode acontecer, né? A UEPB pode se tornar nucleadora? Pode. Uma vez atingindo alguns parâmetros que a própria CAPES conceitua, a UEPB pode se tornar uma nucleadora. Então, se a UFCG integra a proposta, ela pode, no futuro, também se tornar nucleadora. Isso eu acho muito interessante, muito dinâmico, ou seja, a instituição ela é associada naquele momento, mas ela pode se desenvolver de modo tal que ela se torne também nucleadora, né? Para vocês terem uma ideia, no Ceará tem duas nucleadoras, a Federal do Ceará e a Estadual do Ceará. Em Pernambuco também tem duas nucleadoras, a Federal de Pernambuco e a Federal Rural de Pernambuco, né? Então, ou seja, isso não seria inédito e isso sim pode acontecer com instituições que, no momento, são associadas, né? Então, isso eu acho que serve até de estímulo para que, quem sabe, a UFCG também integre a nucleadora aqui, tá bem? E aí, só para vocês terem uma ideia também de aspectos, assim, vamos dizer, nossos, né, internos, a questão de bolsas, nós temos uma comissão de bolsas, né? E até o momento, né? Graças a Deus, a gente tem tido uma certa tranquilidade nessa questão de bolsas, principalmente pela ação da FAPESC. A FAPESC ela tem emitido editais, né? Alguma a gente a ter essa facilidade de obtenção de bolsa. Um seminário de que disciplinas são essas? Então, é porque depois de apresentar os seus dados, né, a condução do seu inicial da sua tese a uma banca composta por 3 docentes, né, e vai conferir uma nota, né? A nossa universidade, eu acho que também aí vocês, né, nota de 0 a 10, né?
o Seminário de Tese Andamento 2, STA2, tem o mesmo assim, enfoque. Entretanto, no STA2, o estudante já tem que mostrar dados preliminares, pelo menos preliminares, né? Então, no segundo ano de matrícula, o estudante é obrigado a prestar o Seminário de Tese de Andamento 2, também para uma banca de 3 professores. Interessantemente, no terceiro ano, o que é que tem? Qualificação. O nosso curso, como todo doutorado, ele é de até 4 anos, né? Então, o nosso curso, no terceiro ano de matrícula, o estudante é obrigado a se qualificar. E isso eu acho que é um conceito interessante de qualificação que a gente adota na rede, no programa. Porque qualificação não é uma pré-banca, não é uma pré-tese. Qualificação é qualificação. É se debruçar para ver se o seu trabalho tem potencial, já está pronto ou está próximo de apontar para uma defesa, né? E depois disso, assim, você tem um ano, porque são 4 anos, né? Você tem um ano para fazer o ajuste proposto pelos membros da qualificação, para aí sim, com mais tranquilidade, né? Com mais potencialidade, ir para a defesa. Então, essa forma de vislumbrar o desenvolvimento do estudante durante o curso, eu acho muito interessante. E eu acho que enquadra a qualificação como deve ser, uma qualificação e não uma pré-banca, né? Então, eu vejo que esse controle de qualidade do desenvolvimento da tese do estudante, eu acho que é muito pertinente, né? Bom, nós também temos a questão da atividade de línguas, né? A proficiência em inglês é obrigatória e em outra língua isso pode acontecer até o penúltimo semestre antes da defesa, né? Claro, a gente alimenta a plataforma Sucupira. Como todo curso de pós-graduação tem sua plataforma Sucupira, nós também temos. A nucleadora tem a sua plataforma Sucupira. Não é a coordenação geral. A coordenação geral tem acesso à plataforma Sucupira de todas as nucleadoras. Mas as nucleadoras têm sua própria plataforma Sucupira, né? Onde alimenta as produções dos seus docentes, dos discentes, né? Enfim, as patentes, é a própria nucleadora. E nós, enquanto nucleadora, não vemos a outra nucleadora. A outra nucleadora, ela que possa também alimentar a plataforma Sucupira dela própria, essa outra nucleadora, né? Então, isso também é muito, muito interessante, né? Bom, como é que nós estamos agora? O que é que está acontecendo? O que é que está rolando, né? Aqui na nossa nucleadora UFPB? Bom, nós temos hoje um estudante de pós-doutorado, né? O edital FAPESP do ano passado, é o doutor Natanael Farias, né? Ele, inclusive, está na área de agropecuária, né? Agropecuária. Temos também, já aprovado, aquele reforço professor visitante nacional e do exterior, né? Temos também ação de extensão, inclusive a CAPES, ela teve um projeto de instituição, de extensão, onde nós institucionalmente fomos também contemplados com um auxílio para desenvolver ações de extensão dentro da nossa nucleadora, né? Então, a gente está começando a executar essas ações de extensão. Também tivemos a aprovação de 2 alunos no edital CAPES Move La América, né? Esse edital é justamente para trazer estudantes da América Latina
para estudar aqui no Brasil, em nível de mestrado e em nível de doutorado. No nosso caso, obviamente, em nível de doutorado, para fazer durante alguns meses aqui um estágio aqui junto com a gente. E nós tivemos já aprovados 2 alunos argentinos, né, coincidentemente argentinos. E também temos uma cota já garantida do PTSE, quer dizer, é um programa de doutorado sanduíche no exterior. Né? Veja, há um enfoque na internacionalização, né? Trazendo professores, docentes, e também enviando os estudantes para também ter sua experiência no exterior. Né? Então, nós temos uma cota já garantida de estudantes fazendo doutorado sanduíche no exterior, que vai começar no ano que vem. Né? Dentro de pouco, eu estarei divulgando o edital interno para a escolha desse estudante que vai realizar seu doutorado sanduíche no exterior. Né? E também, atualmente, como é que nós estamos atualmente em relação a editais? Estamos aqui, né? Preenchendo os formulários e tudo mais dos editais FAPESC 49, 2024, que é de bolsa de doutorado, e mestrado também, mas no nosso caso, doutorado, né? Bolsa de doutorado, e também o edital 51, 2024, que é de bolsa de pós-doutorado. Então, a gente está nessa parte final de elaboração do projeto para encaminhar para a FAPESC. Né? O prazo é até segunda-feira. Né? Então, e a gente está muito confiante, né, na nossa proposta, que ela está muito boa, muito robusta. Vamos aguardar. E aí, estou já finalizando, é só para mostrar para vocês, afinal de contas, e a Renorbio está bem, está dando certo? Como é que está? Então, na verdade, eu penso que a Renorbio foi um divisor de águas. Eu vou explicar melhor daqui a pouco para vocês. Ela tem quebrado paradigmas. Um exemplo muito importante é essa questão. O estudante não precisa ter um mestrado. Isso não invalida o mestrado. O mestrado tem sua importância. Mas, naquela concepção da Renorbio, o estudante não necessariamente precisa ter um mestrado para entrar num doutorado. Então, isso é uma quebra de paradigma, né? Que, inclusive, eu achei interessante, porque, recentemente, a CAPES celebrou com instituições paulistas a redução do tempo de titulação, mestrado e doutorado, para 5 anos. Aí eu pensei cá com meus botões, mas isso já existia desde o início da Renorbio, né? Que, na verdade, não são 5 anos, são 4 anos, né? Admitindo aqueles estudantes que entraram sem o mestrado, eles se formam em 4 anos. Né? Ou seja, a Renorbio quebrou tanto o paradigma que a própria CAPES ainda não percebe que é o paradigma. Eu acho muito interessante, veja, não sou contrário, não, achei uma notícia assim muito empolgante, por sinal, é a celebração da CAPES com as instituições paulistas, né, para diminuir o tempo de titulação dos estudantes para o doutorado. Eu só estou dizendo que isso, na verdade, na nossa rede é uma constante. Né? Sempre que possível, se isso é possível, o estudante entra diretamente para fazer o doutorado. Né? Então, é uma quebra de paradigmas, né? Inclusive na formação da rede. Né? Quando a gente começou a formar a rede, a CAPES batia cabeça, nós batemos cabeça com a CAPES, porque era uma coisa muito grande, muito diferente de que já tinha experimentado no país. Então, a gente foi, aos poucos, aprendendo, nós com a CAPES e a CAPES conosco. Né? Então, dessa forma, a gente foi quebrando paradigmas também. Né? E, de fato, somos modelos, ainda hoje, somos modelos de pós-graduação de excelência em rede no Brasil. Né? Então, isso é graças a um aprendizado conjunto e contínuo. Né? Aqui e acolá, a CAPES parece que tateia um pouquinho, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo junto, né? Junto à CAPES. Né? A gente tem sido modelo, e foi modelo,
de criação de várias redes, inclusive uma dessas, a Rede Bionorte, né, que congrega toda a Amazônia Legal. E isso, na verdade, literalmente, eles nos convidaram, quando na formação da Rede Bionorte, eles nos convidaram para dar palestras, para ajudar a montar a Rede Bionorte, né? Porque acharam que o nosso modelo de plantação foi muito adequado. Claro, as pós-graduações, os programas convencionais também podem, por vezes, olham alguns exemplos da rede para implementar nos seus programas, né? Um interessante também é a integração, né? Como vocês perceberam, uma rede assim grande como a nossa, não só, vocês viram, não só espacialmente falando, mas também em relação à questão de pessoal envolvido nessa rede, né? Ainda assim, e acontece uma integração, isso é muito interessante, muita gente, muitos pesquisadores, né, integrados, e a infraestrutura disponível desses 10 estados brasileiros, né, integrados à rede, a infraestrutura está completamente disponível. Então, muitos estudantes podem muito bem, de repente, ir lá para o Espírito Santo, aqui da Paraíba, vai para o Espírito Santo, não tem maiores burocracias, o professor lá vai receber esse estudante muito bem. Lá a nucleadora do Espírito Santo vai fornecer completamente todo o potencial de infraestrutura que eles têm. Ou seja, é algo que... E fica isso, por outro lado, isso também é tudo formalizado, mas assim, de uma forma muito ágil, muito tranquila, né? Mas nem por isso deixa de ser formalizado, tudo muito formalizado, mas tudo muito ágil, muito tranquilo, né? E ter disponível essa gama de equipamentos da rede é algo que, na verdade, não são todos os cursos que têm essa perspectiva, né? Então, é uma integração interessantíssima, que às vezes a gente não sabe usar ou usa muito pouco essa integração, sabe? A governança é muito importante e ela tem sido bem administrada, né? Administrar todo esse pessoal, vocês bem sabem que não é uma coisa trivial, mas funciona, tem funcionado muito bem, né? E acolá, alguns ajustes têm que ser feitos, mas por conta do dinamismo da nossa atividade humana e acadêmica, né? Mas o fato é que a administração tem sido muito salutar entre todos, né? E, é claro, respeito às individualidades. Temos as nossas resoluções, também ela está relacionada com a resolução da rede e todas as instituições. Então, é muito harmônico esse processo todo, né? Então, tem funcionado muito bem. Bom, eu coloquei aqui um chacoalhar e efervescer, né, das coisas, porque eu estou com esse desafio aqui com os estudantes aqui. Gente, vamos fazer um curso de verão, né? Então, alguma estação desse ano, né? Que tal um inverno, uma primavera, outono, então, enfim, ou um arco-íris. Ou seja, vamos fazer por quê? Porque temos todo um potencial, temos todas as condições de implementar um curso de verão. Ou seja, é uma estratégia local. Eu acho que nós temos todas as condições de realizar um curso de verão. Pode ter uma ou outra ideia, não tem nenhum problema, mas eu tenho assim, motivado os estudantes para que fizessem algo semelhante como um curso de verão, né? É justamente isso. Na verdade, a bancada é importante, sim. Os estudantes têm um prazo, sim, mas não é só isso. Não é só isso, não é só disciplina, não é só trabalho de bancada, é também mostrar a qualidade da formação do estudante. Eu acho que o curso de verão, por exemplo, né, ou de qualquer outra estação, contempla esse aspecto. Bom, mais uma vez, aqui são os nossos telefones, aqui temos o telefone aqui local da nossa nucleadora, né?
o contato da nucleadora, da nucleadora não, o contato da coordenação geral, né, o site da Renorbio, da rede, aqui, não tem BR, é só renorbio.org e ponto final. Temos também as mídias, né, onde a gente divulga novidades, editais e tudo mais. Estão aqui as mídias. E, mais uma vez, os nossos e-mails, aqui do ano que vem, vai ser outra. Ainda vai se debruçar e ver qual vai ser a próxima nucleadora. O fato é que em 2025, meados de 2025, teremos uma nova coordenação geral, ou seja, a Universidade Federal de Alagoas, a professora Marília, vai entregar essa coordenação para uma outra nucleadora, num outro estado, né? Então, é só para vocês verem da questão de ser uma coordenação geral itinerante e do dinamismo que é a Renorbio. Então, é isso, minha gente. Obrigado pela atenção de vocês. Professor, eu gostaria de agradecer, né, pela explanação. Eu tenho um mestrado farmacologia, porque nos outros programas de farmacologia e doutorado em biotecnologia, a gente é acostumado a possibilidade mais plausível. E até às vezes uma sensação de frustração, né? A gente faz tanto, isso nunca vai transformar a vida de alguém, né? Então, eu acabo que no doutorado me encantei também pela biotecnologia. Hoje estou no grupo docente do programa, que aqui foi gerido, né? Assim como a Renorbio lá em João Pessoa foi gerida pelo professor Demetrios, aqui foi divulgar pela gravação de ligação, mas a professora mais. E aí eu abro espaço para perguntas, comentários, se a professora Magnólia, se quiser. Sinta-se à vontade. Eu gostei, se você Boa tarde, professor. Boa tarde. Você falou dos números e tudo da filiação, seria interessante, né? A UFCG se filiar, para ter mais uma integrante. Como que funciona esse processo de filiação de professores na rede? Esse processo, ele é tipo um fluxo contínuo, né? Mas ele passa justamente com a conversa com o reitor, né? Então, o reitor, ele emite, claro, a gente conversa, né, com a administração da UFCG, a administração central, e aí mostra, né, toda essa potencialidade da Renorbio, seus objetivos e tudo mais. E o reitor, uma vez aceitando, acatando, ele emite uma carta de compromisso, né? Então, essa carta de compromisso eu levo para o colegiado geral, e o colegiado geral se debruça. É uma questão de formalidade, porque certamente todos ficam muito satisfeitos, né, quando uma instituição se interessa pela ingressar na rede, e dessa forma isso é integrado junto também à CAPES, né?
com uma instituição, nesse caso inicial, associada à nucleadora, né? Então, parte disso aí, né? Parte de ir à coordenação, ao reitorado, né? Para que ele possa não só entender a rede, como também estabelecer esse documento de compromisso com a rede. Seria, assim, em linhas gerais, seria isso, sabe, Magno? Entendi. Obrigada pela informação, pela resposta. E aí fica incentivo para a gente daqui, quem está aqui, né, para a gente se mobilizar para a gente se credenciar. Obrigada. Sim. Tá, obrigado também. Professor Demetrios, fiquei muito feliz com a sua explanação aqui pela UFCG. E nós realmente, desde que eu cheguei aqui na Paraíba, né, eu sou paraibana do sertão, mas morei 20 anos fora, então eu fiz toda a minha formação fora, eu sou bióloga com biotecnologia, né, eu tenho 20 anos de biotecnologia fora daqui. E Sim. Quando eu voltei, aí, como professora do interior, fiquei muito feliz por contribuir com a biotecnologia na Paraíba. E a gente criou o curso de graduação lá em Sumé, em 2009, e depois que criei lá, a gente veio para cá, para o SES, e criamos aqui, né, a pós-graduação em biotecnologia. Então, é interessante que, desde que eu cheguei, né, eu aprovei bolsa de pesquisadora, tinha muitos projetos, INCT Citrus, falei, vou entrar em contato com a Renovil, mas me atropelei na administração, né, fiquei 10 anos na coordenação, desde a criação, desde mandar a proposta, a criação do programa aqui, e saí quando ele adquiriu 4. Falei, agora ele não morre mais, ele tem que ir para frente. Sim, certamente. E aí a gente conseguiu, na última avaliação, na avaliação de meio termo, a gente já está, pode nem divulgar isso, né, mas a gente já está bem colocado mesmo, graças a Deus. E a gente mandou, ano passado, uma proposta de doutorado, que já meio que foi pré-avaliada, já vieram para as correções, só que a gente ficou sempre... agora a gente está corrigindo para mandar de novo. Então, a sua fala, né, gerou assim um barulhinho no coração, no ouvido. Se não seria interessante, ao invés de a gente mandar uma proposta separada, se não seria interessante já se filiar à Renovil, porque a gente já teria um curso de doutorado aqui com nota 6, né? O que seria muito bom para todos. E aí, diante dessa perspectiva, eu gostaria de perguntar como isso funcionaria, se os docentes da proposta aqui se engajariam, como seria? Ou se seria somente alguns docentes que se filiariam e entrariam, porque a gente tem uma proposta bem interessante também, com extensão, com ensino, que a CAPES agora, né, a Biotec, está querendo que a gente gere material de ensino e faça extensão. Então, a gente tem pensado isso, pesquisa, ensino, extensão e gestão, né, administração, a gente tem essa disciplina aqui. E uma das perguntas que a CAPES fez, né, a professora Maria Sueli, que foi minha professora de doutorado, ela disse assim, qual a diferença de vocês para o Renovil, né? Então, realmente, a gente tem muita similaridade e várias divergências também. Então, a gente poderia estar contribuindo, né? Minha formação particular, eu tenho um melhoramento de plantas pelo mestrado na UFPEL, Rio Grande do Sul, e doutorado na UNB, né? A doutora Fátima Gross foi minha orientadora, professora Maria Sueli, professora. Sim. E aí, a minha formação foi em transgênico, desde o mestrado, genômica, pós-doutorado de genômica. Então, eu tenho uma contribuição em biologia molecular boa, não sei se... Sim, certamente. Se é de interesse para o Renovil. Sim, certamente.
Certamente, professora. Assim, essa questão, acho que foi importante também a sua pergunta. Bom, tem esse protocolar junto à reitoria, né, o reitor ou reitora, mas, mas e daí? Bom, o reitor vai e concede essa documentação, beleza. Mas e daí? E as pessoas? E o mais importante são as pessoas, né? Então, nesse particular, quando vier esse documento, já pode vir junto, né, para apreciação do colegiado, esses docentes, né? E esses docentes, eles têm que ter esse perfil da Renorbio, né? Como você falou, né? Tem as ações de publicação, ações de inovação, ações de extensão, né? Porque, bom, é um conceito 6, então os docentes têm que se enquadrar nesse conceito 6, né? E senão, se a gente titubear, cai, né? E a gente não quer isso, né? Com certeza. Muito menos vocês, que de repente estão entrando e de repente caem, e é algo extremamente desagradável, né? Então, esse é o aspecto. Quer dizer, uma vez formado, vamos chamar assim, do processo de ingresso da UFCG, então pode vir não só o documento de compromisso da instituição, mas também já com alguns docentes para serem apreciados, junto ao colegiado geral. Uma vez apreciados, homologados essa vamos chamar de candidatura, então, enfim, já entra para poder solicitar orientação, ministrar disciplinas, ou seja, se torna efetivamente um docente da rede, né? E mais, por ser associada, não significa que já entra como colaborador, não. Na verdade, a instituição é associada, mas o docente, ele é permanente. No nosso caso, por exemplo, é isso. O docente da estadual, ele é permanente. Entende? Então, a questão de ser associado à nucleadora é uma questão de gerência da rede. Mas, em relação à questão de docente permanente ou colaborador, na verdade, a gente prioriza o permanente, né? O permanente, não o colaborador, né? Porque é o permanente que leva o piano, né? Sim, sim. Então é isso. Quer dizer, teria aí essa questão, né, da conversa, do documento junto ao reitor, e também já com os nomes daquelas pessoas que serão apreciadas no colegiado geral para serem docentes permanentes. Sim, o senhor até já tem aí o nosso ex-egresso, né, que é o seu aluno agora, o Diogo. Sim, pois bem. Vem destaque nosso aqui. E, realmente, patentes a gente já tem carta associada, né, de patente, mas não todos os docentes, tem alguns. Sim. Então, seria isso, né? Deixa eu ver se eu entendi. Eu faço uma seleção aqui, nos critérios para ser nível 6, aqueles docentes que tiverem essa qualificação, a gente poderia estar enviando essa proposta para vocês. Sim, sim. E aí, no caso, a gente não manda a proposta para a CRAPES de doutorado? Não, é com a gente. Mandaria para vocês? Sim, entendi. Em relação à proposta de vocês. Eu acho que pode ser as duas coisas, mas eu não sei o quanto de trabalho isso seria, né? Mas, assim, pode ser as duas coisas, né? Porque é interessante também, né, vocês terem também aí fomentado. Eu quero dizer o seguinte, uma ação não invalida a outra, não. Eu penso dessa forma. Aí depende também da questão da estratégica de vocês e tudo mais. Em relação à Renorbio, eu vejo, dado que a CAPES, né, o APCN é algo realmente mais complexo, eu vejo que, em relação à questão mais de trabalho, de se debruçar mais, é menor na rede do que encaminhar para a CAPES. Né? Então, esse aspecto. Mas eu acho que, se vocês têm condições, né, em termos estratégicos, dá para fazer as duas coisas, eu acho que também está tranquilo.
né? Porque, de fato, para se ingressar na rede, eu vejo que é mais fácil dessa forma, né? Eu posso até mandar, porque a gente está com um processo, já que finalizou o quadriênio, está finalizando agora esse ano, né? A gente abriu o processo para novos docentes, né? Isso foi uma decisão recente do colegiado, para novos docentes, para começar já em 2025. E mais, começar em 2025, ponto 1, já com orientações, se for o caso, né? Então, eu posso encaminhar para você dar uma olhada nas exigências dos novos docentes. Já ia pedir. Fica mais fácil para você dar uma olhadinha, selecionar as pessoas e encaminhar para a gente. Mas o encaminhamento seria isso, né? Além dos candidatos, né, dos docentes, também a carta compromisso da instituição. Perfeito. Seria esse o processo. Encaminhar não para a coordenação geral, para a nucleadora, no caso, para nós aqui. Tá certo? Professor, eu poderia pegar o seu contato pessoal com a Bruna? Sim, claro que sim. Porque aí talvez fique mais fácil tirar alguma dúvida. Certo. Tá ok. Certamente. Muito obrigada. Ainda vou lhe aperrear muito. Por favor. Eu acho que isso não é aperreio, né? Os alunos aqui têm alguma pergunta? Professor, só para finalizar rapidinho, que eu sei que está todo mundo cansado e com fome, o esclarecimento ainda dentro dessa pergunta de vinculação da UFCG junto ao UFPB, né? Nesse último diálogo, agora, com a professora Magnólia, teve a sugestão da elaboração da carta proposta e da sugestão dos professores, né? Dentro dessa sugestão, poderia, né, ter essa seleção interna, como a professora Magnólia sugeriu, mas eu queria saber se dentro dessa sugestão dos docentes, evidentemente, acredito que vai passar por uma segunda olhada Renovil. E aí, esses docentes teriam que entrar em bloco ou, dentro dessa solicitação, vocês avaliam quais docentes permaneceriam e quais não permaneceriam na Renovil, caso, enfim, houvesse uma Na análise, né, Bruno? Entendi. Não, pois eu acho que pode mandar essa listagem, né, dos interessados, né? Pode mandar, né? Eu vou encaminhar essas regras, né, de novos docentes, tá certo? E aí vocês se reúnem, vejam, né, os potenciais docentes. E aí, uma vez estabelecido isso, manda para a nossa nucleadora aqui, que a gente imediatamente encaminha para o colegiado, aí talvez o colegiado faça uma reunião extraordinária, bom, enfim, aí o problema é nosso, né? A gente vai resolver. Mas, assim, o encaminhamento é esse, manda para a gente, que aí a gente já dá a continuidade nessa proposta, né? Eu respondi a pergunta. Respondeu. Obrigada. Não sei se tem mais alguma pergunta. Então, professor, obrigada. A professora Magnólia vai lhe aperrear, eu vou aperrear ela. E eu espero que a gente tenha aí esse trâmite para entrar como colaborador para 2025. Deus quiser. Amém. E aqui a gente encerra o turno da manhã, né? Isso. E muito obrigada, professor. Obrigado, gente. Muito obrigada. E realmente não vai dar para o senhor